o assunto sendo extremamente debatido e discutido aí por toda a rede. Eu acho isso extremamente importante, tá? Sempre que a gente possa criar um espaço, né? Tirar de uma situação alguma coisa de benefício, de crescimento humano, eu acho válido. Claro que cada um tem a sua opinião. E eu vou deixar a minha opinião aqui, porque o São Paulo Raiz não vai ficar de fora disso, obviamente, né? Lembrando que se trata apenas de uma opinião baseada na minha formação, baseada na minha cultura, baseada na maneira como eu penso, baseada na maneira como eu vejo as coisas. Única e exclusivamente isso, sem ter a mínima intenção de querer ser dono da verdade, não é? A questão Navarro ontem à noite versus Bobadilha, dentro do Morumbi. Senhores, definitivamente, se em algum momento isso existiu de maneira multiplicada, descarada, deslavada, seja lá o que for, passou da hora da gente começar a ter um policiamento, se é que a palavra cabe, melhor com relação àquilo que a gente fala. Com relação àquilo que a gente pensa é mais difícil, porque está dentro da cabeça de cada um. Seria bom também se a gente, todos nós, pudéssemos fazer pensamentos e reflexões a respeito disso. E a cada momento, em vez de ser tratado como mimimi, em vez de ser taxado como tentativa de mitagem, ou seja lá o que for, esses termos todos que inundam o que virou a rede social, a gente pudesse transformar isso em pensamento de reflexão positiva sobre evolução de pessoas. Talvez não seja o campo adequado aqui, a gente fala de futebol, né? 100% do nosso tempo. Mas, repito, o que aconteceu ontem no Morumbi, para mim, foi deplorável. Senhores, uma coisa, e eu também não estou dizendo que eu sou a favor ou não disso, são as ofensas ali do jogador que faz parte do futebol, que sempre fez parte do futebol. O cara chama de um filho da puta, o cara chama de, né? O cara vai lá, provoca o jogador, o cara vai lá. Existem determinadas coisas que não são aceitáveis. Eis a diferença. A questão do racismo no futebol, gente, já passou da hora. Nós estamos em hora extra no futebol quando a gente fala de racismo. E agora só falta entrar no cenário a questão de xenofobia. O São Paulo que tem jogador de tudo quanto é lugar. O Brasil que tem gente de tudo quanto é lugar, uma pátria acolhedora, como é a nossa. Agora, dentro do campo, um jogador proferir uma palavra que tem uma referência à origem da pessoa, é o que vive esse povo. Cara, é deplorável. É deplorável isso para um ser humano. Por mais real que possa ser a situação. Isso não pode ser transformado numa ofensa. Isso não pode rebaixar o outro ser humano. Essa é a questão. Isso que a gente está tentando falar e conversar com os amigos a respeito, respeitando, obviamente, as opiniões contrárias, gente. Cada um pensa de uma forma. Eu estou expressando aqui, única e exclusivamente, a minha. Vamos lá. Eu tenho comigo uma coisa na vida, gente, baseada nos 63 anos de vida, baseada na minha experiência, baseada no que eu já passei ou não passei, baseado em coisas única e exclusivamente restritas à minha pessoa. Indignação, gente, é uma coisa que não se interpreta. A pessoa indignada, você fala assim, chega para um ator e fala, eu quero uma cena que você vai ficar indignado. Ele não vai fazer 100%, porque talvez seja uma das únicas expressões que existem no momento em que você é acusado de alguma coisa, ou no momento que te responsabilizam por algo e você não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Por isso que eu falei o seguinte, logo depois do jogo, inclusive, e publiquei agora há pouco também no Instagram, inclusive curtido lá pelo jogador ou pelo staff do jogador que cuida da rede social dele. A questão não é massacrar o Bobadilha. A questão é, de alguma maneira, fazer com que o Bobadilha entenda que ele não tem o direito de fazer o que ele fez. Vocês sabem o que me diz o que ele fez? O semblante dele. A falta de indignação de ser acusado de algo que ele não tenha feito. Do outro lado, a tristeza no rosto do Navarro.
a cara de desprezo, a cara de alguém que escuta alguma coisa que jamais poderia escutar. Ele poderia escutar, chupa filha da puta, desculpem o termo, que eu falo mesmo porque dentro do campo os caras vão falar. Ele nunca poderia escutar que é um venezuelano que passa fome. Ele não pode escutar isso. A gente não pode escutar. Do mesmo jeito que nós ficamos indignados quando existem cenas de racismo, que tem gente que normaliza. Possivelmente os que normalizam não passam pela questão, não passam pelo problema e não entendem o problema. Agora, você chegar num termo desse, eu me lembrei na hora do caso Grafite de Sábado. Vocês lembraram disso? Alguns de vocês devem ter se lembrado. Está fazendo 20 anos que isso aconteceu. E uma das coisas que mais deixou, não a gente feliz, mas que mais deixou a gente atendido numa demanda como essa, foi quando a polícia pegou lá o seu de Sábado e levou lá para a delegacia. Porque é assim que tem que ser tratado o racista. É assim que tem que ser tratado o xenófobo. Gente desse tipo não tem condição de viver de maneira humana com outro ser humano que de alguma maneira é diferente dele. E aí você tem um jogador que fala o que falou, aí você vai falar até para mim, mas não tem prova disso, senhores, baseado de novo na minha idade, na minha vida, naquilo que eu já passei, a cara do cara fala. Suponha que o Ferrarese não tenha falado nada, ok? Terminada a partida, diante do tamanho da injúria ou da cena construída, eu quero todos os microfones aqui na minha frente, gente. Não é Zubeldia que vai para a coletiva, não, sou eu que vou. Porque esse cara, entenderam a indignação que ela faz? No mínimo ele chegou para o advogado dele, o advogado chegou já do São Paulo, falou, e aí, o que aconteceu? Puta, eu falei, cara, falei merda, pisei na bola, não pensei e me veio isso. Pois bem, o advogado fala para ele, então a partir de agora, ó, calado. Porque é assim que funciona, gente. É assim que funciona o processo. Não bastasse isso, você imagina a situação do Ferrarese, que deve conhecer o Bobadilha e que não deve ser um cara do mal. Claro que não, ninguém está falando isso. O Ferrarese sendo venezuelano, e se tem respeito ao seu povo, jamais vai querer ouvir isso. Como eu não quero ver brasileiro vagabundo, brasileiro criminoso, brasileiro, eu não quero ouvir isso, por mais que a minha realidade apresente isso. Portanto, gente, o que parece inicialmente insignificante para uns, mas aí está forçando a barra, para outros, senhores, é para lá de ofensivo. É melhor você tomar um murro na cara do que, de repente, você escutar determinadas coisas que ofendem a sua origem. Desnecessário, completamente desumano, né? Sem propósito nenhum o que aconteceu ontem no Morumbi. Você sabe o que a gente espera depois de uma situação como essa? Alguma coisa que seja igual ao que aconteceu com o de Sábado e Grafite. Ou que o São Paulo tome providências enérgicas com relação ao Bobadilha e com relação ao que ele falou. O mínimo a se fazer, Bobadilha, e a gente de repente erra, e como a gente erra nessa vida, hein? É pedir desculpas pro Navarro, é pedir desculpas pro venezuelano, é pedir desculpas pro Ferrarese e tentar seguir sua vida até que outro fato lamentável desse aconteça. Seja um fato racista, seja um fato de xenofobia. Aqui no São Paulo Raiz a gente não deixa isso passar em branco, tá ok? Porque afeta diretamente aquilo que eu imagino da relação humana e o quanto que a gente tem que se desenvolver e crescer.